Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Na aula de hoje vamos iniciar o nosso estudo sobre a teoria clássica do crescimento e da distribuição. Eu sou o Felipe Bort, economista, mestre em desenvolvimento socioeconômico, especialista em economia no setor público e em políticas públicas, atualmente doutorando em economia e também o fundador do nosso querido canal Gundrice. Pessoal, as aulas dessa série vai ser baseada no capítulo 2 do livro Manual das Teorias Alternativas do Crescimento Econômico. Então, o título do capítulo é A Teoria Clássica do Crescimento e da Distribuição, escrito aqui por 3 economistas, né? Dentre eles o nosso querido Duncan Foley, né? O professor Duncan Foley, que é um economista muito famoso e importante, tá? Bom, o nosso conteúdo vai ser dividido em 8 aulas, ok? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer uma breve introdução e nas próximas aulas a gente vai discutir sobre a economia política clássica, as teorias keynesianas do crescimento, a relação entre a teoria clássica e a teoria keynesiana, a teoria neoclássica do crescimento, o crescimento econômico semi-endógeno, o crescimento econômico endógeno e a relação entre as teorias clássica e neoclássica do crescimento econômico, ok? Bom, então, como a gente já falou, no decorrer das nossas aulas, a gente vai discutir, né, essa teoria clássica do crescimento e da distribuição e a gente vai ver como ela se relaciona com as demais teorias, principalmente as keynesianas e as neoclássicas. Então, inicialmente, a gente vai fazer uma breve introdução fazendo um panorama geral, tendo uma visão geral, e depois a gente vai começar a discutir abordagens teóricas e entender a relação, as inter-relações, né, entre essas abordagens, ok? Bom, a gente pode começar aqui entendendo o crescimento econômico, pessoal, como um aumento cumulativo do poder produtivo do trabalho humano. Então isso tem a ver aí com a capacidade de atender às necessidades humanas, ok? Bom, e o que pode gerar esse aumento do poder produtivo? Diversos elementos a gente pode citar, né? Mudanças de escala e da tecnologia de produção, adquirir habilidades e conhecimentos, acumular meios de produção, né? Então a questão das mudanças de escala está relacionado a fenômenos como economias de escala, né? A gente tem basicamente, ao produzir uma maior quantidade, o custo médio ele pode cair e aumentar a produtividade, tá? Então a questão da mudança de escala está ligada às economias de escala, ok? A gente tem também a questão da tecnologia de produção, né? Então é possível produzir melhor com os mesmos recursos ou até mesmo com menos recursos, né? Através de inovações, novas máquinas mais eficientes, mais produtivas, métodos mais eficientes, organização do trabalho, incorporação de conhecimento, enfim. Outro elemento importante é a aquisição de habilidades e conhecimentos, né? Então, diz respeito basicamente ao aumento da capacidade produtiva do trabalho através de elementos como educação, treinamento, aprendizado, né? Seja esse aprendizado formal ou prático, com trabalhadores mais qualificados, a tendência é que se produza mais, né? Que eles cometam menos erros, que eles consigam lidar melhor com as tecnologias mais avançadas, enfim. E a acumulação de meios de produção diz respeito basicamente ao aumento do estoque de capital físico na economia. Máquinas, equipamentos, instalações, sistema de transporte, tecnologia, infraestrutura, enfim, ok? Bom, então, durante a vigência da humanidade, né, durante o período em que a humanidade se desenvolveu, o crescimento econômico ele foi lento e irregular, na maior parte do tempo, tá certo? Na maior parte da existência da humanidade. Houve uma mudança com a industrialização lá na Europa, né, e o surgimento aí do capitalismo industrial lá entre os séculos 14 e 16, ok? Claro que antes disso tiveram grandes impérios, né? Os autores citam inclusive o romano e o chinês, também citam a Sociedade da Pedra, né? Da Idade da Pedra, em que teve um crescimento econômico importante, mas ao longo de muitos milênios, ok? Só que esse aumento intenso no crescimento econômico mundial começou a ocorrer no final da Idade Média na Europa e se espalhou aí por toda a economia mundial
posteriormente, tá certo? Que é justamente a questão do advento da industrialização e do capitalismo industrial, tá? Bom, então a gente pode destacar aqui alguns elementos importantes para o crescimento econômico na origem do capitalismo industrial. Então a gente teve a divisão do trabalho, uma complexa divisão do trabalho. A gente teve a troca de produtos na forma de mercadoria comprada e vendida, a generalização da forma mercadoria em mercados monetizados, tá certo? A gente teve a difusão do trabalho assalariado livre, né? Está ligado aí à questão dos direitos de propriedade privada sobre os meios de produção, inclusive terra e recursos naturais, né? A gente lembra lá dos cercamentos, que o Marx vai inclusive tratar desses elementos no capítulo 24 do Capital, né? Sobre a acumulação primitiva de capital. A gente teve o surgimento de fortes estados nacionais com sistemas legais e regulatórios eficientes. A gente teve os métodos científicos aplicados ao desenvolvimento e ao aprimoramento da tecnologia de produção, tá certo? Então, todos esses elementos formaram a base, né, para a origem e expansão do capitalismo industrial neste período, ok? E, pessoal, a gente pode fazer uma classificação das teorias do crescimento econômico basicamente focando nos fatores centrais que vão explicar os limitantes, né, ou as restrições ao crescimento econômico, tá certo? Então, o crescimento ele não é infinito, ele esbarra em restrições. E cada teoria econômica tende a destacar um desses limites como o principal, tá? Não basta apenas citar os limites, é preciso hierarquizar também, tá certo? Bom, dentre esses principais limitantes, pessoal, a gente pode destacar aqui os recursos naturais, né, a terra. Então, são os limites impostos pela natureza, né, como a disponibilidade de terras férteis, de água, matéria-prima, enfim. Então, se esses recursos eles forem escassos ou se degradarem, né, e isso normalmente acontece, a produção ela não consegue se expandir indefinidamente, tá? Então, a questão dos recursos naturais é um elemento muito importante, tá? A gente tem outra questão também que é os recursos humanos, né, os trabalhadores qualificados. Então isso tem a ver aí com a disponibilidade e também com a qualidade da força de trabalho. Então mesmo com máquinas e recursos naturais, se não tiver trabalhadores capacitados, né, com alto nível educacional, com altas habilidades, o crescimento também tende a ficar travado. Outro elemento, os recursos produzidos, o capital, né? É basicamente o limite da quantidade de máquinas, equipamentos e infraestrutura. Então, sem investimento suficiente para ampliar o capital, a economia não consegue aumentar a sua produção, ok? E outro elemento importante que a gente pode destacar aqui é a demanda monetária agregada, ok? Que é um limite típico aí da abordagem keynesiana. Tá? Então, mesmo que existam recursos e capacidade produtiva, a economia pode não crescer se não tiver demanda suficiente, né? Consumo, investimento, gasto público, exportações líquidas, para comprar aquilo que é produzido. Então, é um elemento muito enfatizado aí pela economia keynesiana, tá certo? Bom, os economistas clássicos, pessoal, focaram em limitações naturais, tá? Como, por exemplo, o limite na disponibilidade de terras férteis, né? E aqui a gente pode lembrar lá da teoria da renda da terra do nosso querido Davi Ricardo, não é? Que foi um grande influente aí dentro da economia clássica, né? Foi um dos principais economistas clássicos, junto com Adam Smith, enfim, tá? Só que, segundo esse arcabouço teórico clássico, na ausência dessas restrições externas que a gente citou anteriormente, a economia, né, tenderia a ter um crescimento autorregulado, que seria limitado apenas pela capacidade da economia de produção dos seus próprios recursos em uma escala ampliada, tá certo? E essa visão, ela é mantida, claro, com certas adaptações, mas é mantida até hoje por certas abordagens do pensamento econômico, ok? Então, isso é inclusive muito comum no pensamento econômico, né? Muita gente pensa que a evolução do pensamento econômico é algo completamente linear, mas não é tão simples assim, tá? Então, como eu disse, em certo grau, isso influencia
essa ideia influencia economistas, né, do novo crescimento endógeno, enfim, que são mais afastados aí dos modelos neoclássicos convencionais, ok? Bom, então a teoria neoclássica do crescimento econômico, pessoal, ela vai focar nos recursos humanos como a última restrição, a restrição última ao crescimento, tá certo? Então, segundo a teoria neoclássica do crescimento econômico, as economias capitalistas elas empregam plenamente a força de trabalho disponível no longo prazo, tá certo? E essa força de trabalho evolui independentemente aí do crescimento econômico, ok? Já a economia keynesiana vai introduzir um novo elemento restritivo, como a gente já citou, que é o crescimento insuficiente da demanda agregada, a insuficiência da demanda agregada, tá certo? Então, atualmente, diversas escolas, né, reconhecem esse elemento como um elemento restritivo, mas no curto prazo, tá? E, por outro lado, os economistas adeptos do crescimento restringido pela demanda, eles vão defender que a demanda agregada ela não é só importante no curto prazo, não é só um elemento restritivo no curto prazo. Ela também tem que ser levada em conta para o crescimento de longo prazo, tá certo? E aí vão desenvolver uma série de modelos e abordagens para tratar isso, tá certo? Derivado aí da ideia keynesiana, ok? Mas, pessoal, na aula de hoje é isso, tá? Nosso objetivo foi fazer apenas uma breve introdução. Nas demais aulas, a gente vai tentar aprofundar aí um pouco mais algumas questões, ok? Então, é isso. Com isso, a gente encerra por aqui a nossa primeira aula. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, que a gente vai tentar responder aí o mais rápido possível. Torne-se membro do canal para ter acesso a cursos exclusivos. Continue firme nos estudos. Até mais.